Obrigado pela oportunidade, né, pela confiança de nos convidar. Pessoal, eu sentei lá no fundo, nas outras palestras, e estava baixo. Como é que está o volume aí? Quem está no finalzinho aí, está ouvindo? Está baixo ainda, né? Aí tem de ver do som, se é possível aumentar, porque eu vou tentar falar mais alto, mas gritar fica feio, né? Eu vou só falar mais alto aqui. Mas, em primeiro lugar, Wander, muito obrigado, né? Espero muito atender, né? E poder trocar ideias com vocês de uma maneira, dentro do possível, participativa. Como é uma palestra, eu vou falar mais do que vocês, é natural que isso vai acontecer. Mas seria muito importante que vocês não deixassem suas perguntas somente para o final. Porque às vezes eu também já participei, como vocês estão ali hoje, e às vezes você tem aquela vontade de fazer uma pergunta e fala, não, no final eu vou perguntar, e depois passa a temperatura da pergunta, passa o assunto, às vezes você até esquece o que você queria perguntar. Então, de qualquer forma, fica dado o recado, né? Eu sei que tem outro microfone ali. Se durante o nosso falar vocês quiserem questionar, opinar, participar, deixa comigo a gestão do tempo. Eu saberia, se Deus quiser, administrar para a gente não se perder no horário. São 2h10. A princípio, pensamos numa palestra de 1h20, 1h30. Então, iremos até 3h30. Tudo bem? Para você saber. Está combinado, pretendo não atrasar, para a gente ficar bem produtivo e focado. Vamos lá. Eu sou médico veterinário, sou filho de produtor rural, produtor de leite, e tive um grande presente na minha vida, que o meu pai era um alcoólatra. Existem problemas de alcoolismo por aqui? Sim ou não? Para todo lado. Eu tive o privilégio, né, de ser de uma família em que, embora eu fosse veterinário de formação, nós tínhamos também outros negócios. E para a gente não perder tudo que a gente tinha, eu tive de abandonar minha profissão de médico veterinário e cuidar das coisas da minha família, porque o alcoolismo do meu pai estava jogando as coisas no lixo. E ele carinhosamente, num sábado, após o almoço, nos procurou com uma fala muito impactante e pedindo ajuda, que ele queria muito que nós assumíssemos as questões que ele cuidava, né, que ele tocava. E a partir dali, eu deixei de ser veterinário de vaca, e brincam muito hoje que eu sou veterinário de gente, né, que eu passei a mexer com negócios, com pessoas. Nós estivemos praticamente quebrados naquela ocasião, isso foi em 1995, 96. Então é importante vocês saberem que tudo que a gente vai conversar por aqui tem alguma coisa, com certeza, né, talvez quase metade, de ciência, de estudos, de formações e de muita vivência, de sentir na pele a dor que muitos de vocês vivem, né, de pequenas fazendas, médias, grandes, enormes fazendas, negócios mais estruturados, menos estruturados. Então, primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. A gente, o que fez? Nós escolhemos uma parte de um assunto enorme, organizamos algumas abordagens de um conceito, 2, 3, 4 conceitos que são fundamentais, e no meio, já indo para o final e no final da palestra, nós vamos conversar sobre sugestões práticas, coisas simples, pensando que vocês estão num encontro de ESG, né? Que sustentação é essa? E mais cedo, conversando com um ouvinte ali, ele me perguntando, puxa, o que você acha que a gente precisa fazer para melhorar o esquema de mexer com pessoas? E vou repetir no início aqui o que eu disse a ele. São muitas pequenas coisas. Nada de tão complicado. Parece complicado porque são muitos detalhes. Então é muito mais uma questão de amplitude de coisas que eu tenho para fazer e devo fazer, do que complexo, né? É algo fácil, relativamente fácil, desde que eu faça bem feito as tantas, inúmeras pequenas coisas. Então vamos lá.
Pelo tamanho das letras que eu escolhi, quem está no fundo não vai conseguir ler, mas não dava tempo de eu mexer, eu vou ler para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui 2 faixas de remuneração. Peguei aqui um funcionário de pecuária, um casal, né, que estivesse trabalhando na fazenda, o homem e a mulher ganhando R$ 2.500 cada um. Eu sei que a realidade varia muito, você vai ter de adaptar para a sua realidade. Era apenas uma referência de valor. E normalmente, na fazenda, eu não sei no caso de vocês, mas muitos lugares o funcionário mora na fazenda e não paga aluguel, não paga água, não paga luz, às vezes tem um fogão a lenha, ou mesmo que for a gás, né, às vezes um econômico lá. Então uma renda bruta somada com o leite, geralmente vocês também dão leite para funcionários? 1 litro, 2 litros por dia? Sim ou não? Levanta a mão aí, por favor. Sim? É muito comum. Então, se você for somar esse faturamento meio bruto da família, nós estamos pensando em R$ 5.000 aproximadamente, o marido e a esposa. Quando você leva esse mesmo grupo, esse mesmo casal para a cidade, primeiro que está difícil de arrumar um salário na cidade nesse padrão. Vai ter de ser uma função bastante fora da curva um pouquinho. Mas se for e conseguir, a gente vai ter aqui um funcionário de fazenda morando na cidade, ele e a esposa, ainda assim mantendo os 2 com o mesmo salário. Mas eu pus aqui um aluguelzinho de R$ 500, R$ 550, vai depender também das regiões. Uma continha de água para pagar de R$ 100, provavelmente vai ficar muito mais do que isso. Uma continha de luz de 150, se a menina ou a esposa dele fizer chapinha no cabelo, vai com uns 200. E um IPTUzinho, se não tiver algum incentivo lá do município. Então, nessa brincadeira, a renda desse casal cai para 4.170, ou seja, para mudar para a cidade, eles arrumam a despesa e perdem R$ 1.130. Por que que eles estão fazendo isso? Como é que pode? Como é que você explica o quanto que as pessoas têm aberto mão disso para ir embora do agro, para ir embora para a cidade? Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu resolvi, eu sou católico, tomo a liberdade de fazer o comentário, resolvi estudar a Bíblia. E por incrível que pareça, quando a gente começa a entender a história, a gente vê que 4, 5 mil anos atrás, o ser humano já era movido a necessidades, andava pelo deserto, buscando alguma coisa. E hoje o ser humano é o mesmo, movido a necessidades. Por incrível que pareça, a ponto de justificar para ele perder 20% da sua renda, tentando atender suas necessidades. Isso nos preocupa, porque que necessidades são essas? Como é que pode alguém abrir mão de morar de graça, luz de graça, água de graça, para mudar para a cidade, para arrumar despesa e ainda não querer trabalhar conosco? Eu não sei se isso acontece por aqui. Acontece por aqui ou não? Não estou ouvindo. Então isso tem de nos incomodar. Isso tem de nos fazer parar para pensar, de falar, cara, o que está acontecendo? O que eles estão buscando que na minha fazenda parece que não tem? No meu negócio parece que não vai ter. Nós vamos conversar muito disso. O que nós estamos vendo ali? Quem me responde? Uma bolha e uma esfera. Concorda? Qual é a diferença mais significativa entre essas duas coisas? Objetos. Coisas. Qual é a grande diferença? Uma é transparente, a outra não. Uma é palpável, a outra não. Estamos no caminho, está esquentando. Uma é mais resistente, a outra é mais frágil. Opa! Uma é mais resistente, a outra é mais frágil. Então eu vou pegar essa fala sua
para a gente falar desse slide. Nós precisamos que os nossos negócios cresçam, se amadureçam de uma maneira que quanto maior, mais forte. E hoje a realidade não é isso. A gente vê as empresas, fazendas, negócios crescendo e perdendo sustentação. Quanto maior, mais frágil, mais fácil de dar errado, mais dores com pessoas. Que antes era você e mais 2 ou 3 ou 1, depende. E às vezes você vai estar com 10, com 5, com 50, vai depender muito de cada um aqui. Mas nós precisamos construir um modelo que eu não estou aqui ensinando vocês o que vocês sabem fazer. Eu preciso aprender com vocês. A única coisa que do jeito que muitos estão fazendo, quanto maior, mais difícil vai ficar. E esse é um grande problema, porque eu não posso crescer e me tornar mais fraco depois que eu cresci. Eu me recordo que dentro de um negócio que a gente ajudou a aprender, inclusive, mexer com gestão, a gente tinha um esquema que eu mesmo, a gente estava quebrado, né, naquela ocasião, eu mesmo varria os galpões. Tinha uns galpões assim, grandes assim. Meu pai tinha uma madeireira, uma empresa de material de construção, além da gente tirar leite. E eu me lembro que quando a gente pegou isso para organizar, eu varria, porque não tinha como pagar alguém para fazer isso. Então eu mesmo fazia, trabalhava de graça. Eu já era veterinário, formado, e precisava pedir meu pai dinheiro no final de semana, porque nós não tínhamos como pagar essas coisas. E naquela ocasião a coisa andou, tem muita coisa que deu certo, graças a Deus aprendemos com erros e com acertos. Certo que mais ou menos uns 10 anos atrás, eu procurei o meu encarregado. A nossa equipe é uma equipe modesta, um volume de 30 pessoas. E falei com ele: Zé Luiz, eu estava observando, a gente não está conseguindo manter muito varrido aqui, como é que está? Aí ele virou para mim, muito bom de serviço, muito bom, está comigo até hoje, e me disse assim: ô Marcelo, rapaz, aquela época que você fazia isso é porque o movimento era pouco. Hoje o movimento é grande, a gente conseguiu fazer tanta coisa, infelizmente, depois que a gente começou nesse volume de faturamento, a gente não consegue mais. Gente, na hora que ele falou isso para mim, doeu de cima e embaixo, né? Eu falei: cara, então você está me explicando que crescer fez mal para mim? Depois que a gente melhorou justamente porque nós cuidamos dessas coisas, agora você está me explicando que grande não é possível fazer? Aí eu falei: não é muito isso. Eu falei: é sim, Zé. A gente tem muita liberdade. É sim, Zé. Nós vamos criar um caminho para, mesmo tendo crescido, conseguirmos fazer o padrão que a gente queria. E hoje, dia 7 de novembro de 2023, com muito orgulho, essa equipe hoje deve estar completando 418 dias sem cometer um erro. 11 deles, não os 30, que a gente faz algumas medições lá. E esse setor, que é altamente bruto, grosseiro, é o setor mais lida com estoque, com produtos, com correria total, carregar e descarregar caminhão, que são pessoas mais rústicas, mais rudes. Esses caras hoje estão há 418 ou 19 dias sem cometer um erro. Eles devem ter feito provavelmente umas 20 mil operações de serviço com 0 erros. É possível. Então eu estou em pé aqui por 2 motivos. 3 motivos. Primeiro, o convite do Wander. Segundo, porque eu não preciso estar lá. Eu posso estar longe de lá para garantir que amanhã eles vão estar 419 dias com 0 erros. E vim aqui por uma questão de dar a minha contribuição, porque eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui presentes, cada um nas suas realidades, tem chance demais de conseguir. Se eu mostrar uma foto da minha equipe para vocês, vocês vão falar: não, é gente comum, né? Falei: uniforme meio rasgado, né? É. E eu sempre faço um comentário:
que nós queremos ir embora cansados, mas felizes. Ninguém que trabalha conosco tem de ir embora cansado e pé da vida. Então eu sempre falo isso nas consultorias, nos negócios, que nós não vamos descansar, nós não vamos trabalhar menos, nós vamos trabalhar melhor, nós vamos render mais e vamos embora felizes, embora cansados. Eu vou ler o que está escrito aqui. Cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. Alguns de vocês devem estar me ouvindo e pensando, não, a palestrinha desse rapaz é meio poética, né? Se isso tiver acontecido, eu te digo, quem sabe tem um pouco sim, mas porque tem uma essência que a gente precisa prestar mais atenção. Tem coisas operacionais e práticas demais. Um salário correto é prático. Mas esse recado desse slide é mais ou menos assim. Nós reclamamos muito de gente, com motivos. Eu sei que com motivos. Mas se tem uma coisa que afasta funcionário bom, é gestor ruim. Então, como diz o outro, eu tenho de ficar bom o mais rápido possível como gestor de gente. Porque se os funcionários bons vierem para o meu time, eu não perco eles. E se os ruins vierem, eu tento salvar uma parte deles, melhorar uma parte deles. E infelizmente, talvez vou perder alguns. A questão é, nós criticamos muito e agimos com muito pouco conteúdo e ciência para cuidar desse assunto. O Wander fez um comentário ali que nós nos capacitamos para mexer com terra, para mexer com solo, para mexer com lavoura, para mexer com reserva, para mexer com nutrição, reprodução. E tão poucas vezes investimos adequadamente na nossa formação como gestores, principalmente de gente. Esse trem de mexer com gente é complicado demais, senhor. Difícil demais. Tem jeito não dou conta desse povo não. Não, preguiça. As conversas são assim. Meu amigo, enquanto você ficar nessa linha de conversa, você vai estar na turma dos que reclamam. Sem solução. Né? Então, todas as vezes que vocês ouvirem a gente conversar aqui alguns pontos, primeiro ponto, reflitam sobre como é que você cuida daquele ponto específico. Vamos assistir esse videozinho para mostrar o quanto que nós ensinamos pelo exemplo. But I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. Observando como você trata as pessoas. The way you treat me and my mom and my sister. O modo como você trata a mim, minha mãe e meus irmãos. The way you live your life is having a big impact on me. O modo como você vive tem grande impacto em mim. When it's time for me to choose a career, Quando chegar a minha hora de escolher a minha profissão, a sua ética estará na minha cabeça. O tempo que você passa comigo fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em que lutarei contra a minha integridade. Mas eu me lembrarei de como você defendia aquilo que era correto, mesmo quando você poderia ter olhado para o outro lado. Algumas escolhas que você faz hoje, eu também farei. Por favor, não tenha medo de me mostrar os seus fracassos, os seus erros. Eu aprenderei com eles.
listening? Pai, você está me ouvindo? I'm watching. Eu estou te observando. Watching to see if you Observando se você realmente acredita naquilo que fala de Deus. I want you to help E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. show me how to live. Me mostrar como ter uma vida segura, que não é segura, But is good. mas é boa. So I'm watching you down Eu estou te observando, Pai, every day. todos os dias. You're teaching me how to Você live. está me ensinando como viver, Whether you know ainda or que not. não saiba. Então vamos lá. Vamos ficar todo mundo em pé, por favor? Todo mundo em pé. Todo mundo em pé aí no fundo. Cutuca a costela de alguém aí. Podemos sentar, por favor. Por que vocês ficaram em pé? Por que vocês ficaram em pé? Você deu uma ordem. Minha mulher fala que nem lá em casa eu não mando. Não dou ordem não. Eu pedi. E vocês sabiam para quê? Sim ou não? Então por que vocês ficaram em pé? Porque eu pedi, né? E quando vocês ficarem em pé apenas porque eu pedi, isso era uma atitude ou um comportamento? Ficar em pé porque o Marcelo Cabral pediu. Isso é uma atitude ou um comportamento? Eu estou falando alto demais? Tá bom assim? É atitude ou comportamento? Atitude? Qual que é a diferença entre atitude e comportamento? Levantem o número 3. 3 dedos para cima aí. Levanta. Sem preguiça. A atitude tem 3 componentes. Não pode abaixar não. Mantém. A atitude tem 3 pedaços. O pensar, o sentir e o agir. A atitude tem quantos pedaços? Não escutei não. 3. Pensar, sentir e agir. O agir é o comportamento. O agir é a prática dentro da atitude. Pode abaixar. A atitude tem o comportamento como um pedaço dela. E o agir, que é o comportamento, que é o agir, são os processos das fazendas. Ordenhar a vaca, medicar bezerro, inseminar uma novilha, anotar a aparição de uma vaca num caderno ou num sistema, bater uma ração, gradear uma terra, julgar uma semente, tratar das galinhas, lavar uma pocilga, pagar uma duplicata no banco. Tudo isso são serviços, que são o comportamento. Agora, a fazenda, os negócios, são feitos de gente trabalhando coisas o dia inteiro. Compra, paga, trata, alimenta, ordenha, lava, seca, guarda, compra, descarrega, quebra, arruma, varre. Isso tudo é serviço, tudo comportamento. Ué, mas você falou da atitude? Eu falei, pois é. Se vocês quiserem um modelo em que vocês não precisem estar lá o tempo todo vigiando gente, você vai ter de ter pessoas com não escutei, com atitude. E para ter gente com atitude, você vai ter de fazer os caras pensar e sentir. Se essa pizza da atitude fosse de 3 pedaços, não seriam 3 pedaços iguais. O lado emocional, que é o sentir, é mais da metade da atitude. Fui claro? O jeito que as pessoas sentem define mais da metade da atitude. Como é que você prepara o lado intelectual? Treinamento, capacitação, repetição,
prática, explicação, orientação, educação. Como é que você mexe no comportamento? Orientação, treinamento, capacitação, prática, repetição, assistência técnica que orienta tanto o intelecto quanto o serviço. É assim que aperta. Mais, menos, mais, menos. Sabe por que aperta? Começou a mexer no intelecto. E como é que você mexe na parte emocional das pessoas? Relacionamento. Repitam para mim. Como é que você mexe na parte emocional das pessoas? Eu não escutei nada. Você escutou, Ana Paula? O que é mesmo? Ou seja, a nossa interação com as pessoas, o jeitão de lidar com o povo, manda em mais da metade da atitude. Treinamento para bezerreiro, maravilhoso. Treinamento de qualidade de leite, top de linha, top, maravilhoso. E eu já vi inúmeros negócios que os treinamentos de bezerreiro ou de ordenha, qualidade de leite, manejo, reprodução, tudo, os caras estão cansados de saber, só não estão afim de fazer. Foi claro? O estar afim é uma disposição a fazer. Eu não estou disposto a fazer. Isso tem a ver com o lado emocional. A motivação é totalmente um aspecto motivacional. É um nível de esforço, é um nível de querer fazer, é um nível de querer lutar. Para amanhã, em Divinópolis, se Deus quiser, essa turma completar 419 dias sem cometer um erro, e depois 420 lá, e 21 e 22. Ou seja, o último erro que esses caras cometeram tem 1 ano e... Só fazer a conta aí. Que prazer que me dá de contar isso aqui. Sabe por que está dando certo? Porque esses caras têm Não escutei. Atitude. Então, essência. Gerem pessoas com atitude. Mexa no intelecto, mexa no emocional, oriente o comportamento. Serviço, orientação. Aqui um aspecto extremamente vital. Nós queremos um ambiente psicologicamente seguro. Repitam para mim, ambiente psicologicamente seguro. Se vocês não falar alto, eu vou pedir para repetir. Ambiente psicologicamente seguro. Aê! Isso é para você não dormir também, né, Wanda? Estou brincando. É porque eu quero fixar isso em vocês igual um ferro quente marca, um couro, para você guardar isso. Uma das coisas que mais interfere na atitude é o lado emocional. E o que a nossa mente emocional quer? Um ambiente psicologicamente seguro. Eu quero um ambiente que, se eu fizer uma merda e cometer um erro, eu não tenha medo de falar a verdade. Eu quero que os meus patrões, ou os meus colegas, ou meu gerente, sei lá quem, meu familiar, saiba me ouvir, para eu ter coragem de falar. Eu ter coragem de ser filho e falar que eu queria também tirar férias. Não é porque eu sou família que eu não mereço tirar férias. Férias não é coisa de vagabundo, não. Férias é coisa de gente que precisa recarregar a bateria. Quem tem celular é obrigado a carregar a bateria do celular. Carregar o celular. Como? Você sabe, se você parar de carregar ela, vai acabar a bateria e vai deixar você na mão. Você não é bobo de não fazer isso. Senão você vai ficar sem o seu telefonezinho lá. E as pessoas precisam de um ambiente psicologicamente seguro. O que passa a determinar uma parte disso? As nossas respostas quando as pessoas fazem coisas que não estão boas. Quem de vocês, eu tenho um filho de 15 anos, no meu projeto de vida eu pensei que teria 3, tenho 1. Minha esposa teve câncer 2 vezes.
que para tentar botar moral, às vezes a gente fica bravo. Na ilusão que a braveza é quem vai botar moral. Sendo que a braveza gera medo e o medo passa a ser determinante da atitude. Mais de 50%, só. 51%, vamos lembrar assim. Então eu preciso criar um ambiente onde as pessoas tenham segurança psicológica. Aí nós estamos falando de cérebro, de coisa fina, de uma sensação que está tudo seguro, está tudo bem. E com todo o carinho, né, que eu tenho por todos os do mundo aí, que todos precisam de algum apoio e alguns merecem mais, outros nem tanto, porque às vezes são meio irresponsáveis, dá vontade de tirar do time. Então a gente respeita como ser humano, mas às vezes não vai ficar no time, não tem jeito de tirar, não tem jeito de seguir, nós vamos demitir pessoas aqui. O que eu já vi de fazenda de leite, que tolera funcionário ruim, o tempo excessivo, perde os bons. Vocês concordam que tem lugares que você vai numa fazenda, tem um funcionário que não deveria estar lá e fica lá 5 anos, 10 anos. Você acostuma com ele. Você aprende a conviver com a subprodução dele. Então, isso não gera um ambiente psicologicamente seguro. E assim, imagino, né, conversando um pouquinho ali, a gente começa a perceber que existem duas coisas, no mínimo. Falta de gente qualificada e mesmo quando temos gente, falta de interesse. Distorcidos os interesses por causas sociais, políticas, uma série de outras questões que hoje tem trazido para nós um desafio grande, que é pessoas que não têm aquele jeito antigo de pensar e que nessa nova etapa de gente, né, as fases, né, as gerações que vão chegando, pessoas que não estão afim de lutar como alguns. Embora tenha muita gente de gerações atuais querendo lutar muito, precisando de um gestor bom, que me faça querer. É muito simples, né, eu falar que o problema está na parte de cultura do povo, da sociedade e tal. Eu falei, não, filho, são seres humanos como os de 5.000 anos atrás, movidos a necessidades, na esperança, mesmo não sabendo, de encontrar um dono e um gestor que vale a pena lutar por ele. E eu quero que sejamos nós. Conflito de gerações, dificuldades de adaptação pai e filho, genro, nora, sogra, cunhados. Para quem de vocês tem empresa familiar sabe bem, né, como é que é essa história. Isso aqui é uma média geral, baixos níveis de articulação, de condução, de esquema de organizar pessoas dentro das comunidades rurais, aproximação com as escolas para que a gente pudesse estar próximo dos alunos para começar a participar de uma captação mais recente, mais precoce, de pessoas mais jovens que a gente pudesse começar a se aproximar delas. Isso não tem, em média não tem. E quando tem é muito pouco. E quando eu vim para cá hoje, eu pensei em 4 possíveis situações que eu encontraria nesse recinto. Primeira delas, fazendas com patrões preparados, porém com mão de obra ruim. Gestores, proprietários que tenham já uma mentalidade mais madura, de tanto como o professor disse mais cedo, de administrar quanto de gerenciar, porém com problema de mão de obra. Gente ruim de serviço, que não quer saber das coisas, com problema operacional. Imagino que deva ter aqui. Imaginei que eu encontraria aqui patrões preparados com mão de obra boa. É claro que deve ter aqui empresas e fazendas que deveriam estar em pé aqui no meu lugar. Porque sabem conduzir e têm equipes boas de serviço. Estão num momento interessante. Deve estar aqui no meio. Imaginei que eu encontraria aqui fazendas com patrões despreparados, gestores despreparados, porém com mão de obra boa. Pode ser que esteja aqui no meio.
A dificuldade dessa fazenda terceira da lista ali é assim. Funcionário chega, as fazendas estão fadadas a um dia serem vendidas, paradas e arrendadas e coisas do tipo. Largadas para lá e sai do ramo e tal. Então eu imaginei que aqui nós teríamos essas 4 situações. Sabe o que eu vou pedir a você? Não fala nada não. Mas dá uma pensada, qual que é a sua? Não responda, só pensa. E eu, sentado aí, eu pensaria, rapaz, qual que é a minha? Eu sei qual que eu quero que seja. Qual que eu quero que seja? A 2, né? Mas eu não sei se é. E aí que entra, né? Eu vi que tem técnicos aqui presentes. Não perguntei, mas imagino que sejam veterinários, agrônomos, zootecnistas, técnicos agrícolas, pessoas dessa área, que são instrumentos para nos ajudar a enxergar os nossos negócios. Dica prática, procure o técnico que te assiste, que talvez está aqui e que está ouvindo a mesma coisa de você, e pergunta ele só por telefone, para ficar mais confortável, fala assim, que fazenda que é a minha, daqui às 4 lá? Talvez ele vai te falar. Se você não ficar com raiva não, talvez ele vai te falar. Se você criar um ambiente psicologicamente seguro, talvez ele vai te falar. Tomara que ele te fale, se é a segunda, rapaz. Muito bem. Vamos usar uma expressão técnica. Cultura. Não é cultura milho, cultura soja, não. É cultura de negócio. É o jeitão da empresa, é o jeitão da coisa. Tem jeito de ver a cultura de um negócio? Tem. Vamos pensar um funcionário que começa a trabalhar para você, primeiro dia de serviço. Aí ele trabalha, chega no final da tarde, ele vai embora, chega em casa, tira o uniforme, tira a botina. A mulher dele faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta? E aí, como é que foi lá? Não é assim? Aí eu vou dar a você um exemplo de umas respostas. Tem gente que vai falar assim, mulher do céu, pensa numa zona, pensa numa bagunça, pensa numa confusão, pensa num povo sem educação e bruto, pensa num homem da cara ruim, pensa nos lugares feios, arrumado, uma catinga, um mau cheiro danado. Tem gente que vai falar isso. Tem gente que vai falar assim, mulher do céu, pensa num povo educado, pensa num lugar bonito, pensa num gado bom, pensa num cara que tem ciúme das máquinas dele, pensa num homem educado. Você acredita que ele passou a parte da manhã todinha comigo? Quem? O dono. Você está doido? É, ué. Passou a primeira manhã todinha comigo, nós andamos no carro dele, um carrão bom, andou comigo, mostrou tudo. Fiquei bobo de ver a educação do homem. Até servir café para mim com pão de queijo já serviu. A mulher dele, não tem vaga lá não? Sabe o que esses dois caboclos estão falando para as mulheres deles? A cultura do seu negócio. Ele está falando da cultura do seu negócio. Eu, no seu lugar, pensaria, o que será que um recém-contratado na minha fazenda ou na minha empresa fala quando ele chega em casa no primeiro dia? Pensa nisso. O que ele falar deve ter muito a ver com o jeitão do seu negócio, que é a cultura do seu negócio. E hoje, ambos professores que eu assisti aqui, foi tão gostoso ver as palestras técnicas, né? Eu não estou mexendo nessa área mais, mas de falar de uma questão cultural que tem a ver com esse encontro aqui. Que é um jeito de pensar, um jeito de cuidar, um jeito de fazer, um jeito de preocupar com as coisas diferentes. Então essa conversa de ESG, essa conversa desse projeto, que eu tenho muita honra de estar aqui hoje, repito, Wander, muito obrigado pela confiança, é de falar, meu amigo, a sua fazenda tem uma cultura. Como é que eu descubro ela? Me dá meia hora de visita lá e deixa eu dar uma volta, conversar. Deixa eu ver como é que você atende no telefone. Para falar. Anda, só.
É a sua cultura sendo mostrada assim, ó, a olhos nus. Qual que é a parte mais importante da atitude? Esquecer já? Sentimento. Emocional. Sentimento, pensar, sentir. E a cultura? Levanta os 3 dedos. Levanta os 3 dedos. Agora deita eles. Deitados, nós vamos ter 3 níveis de atitude. Satisfação, pode abaixar os dedos. Satisfação com o trabalho é o 0 a 0. É a maioria de nós. Trabalha, paga um salário e tal. O dedo segundo, que é um nível melhorzinho, já é envolvimento com o trabalho. Como é que você tem uma equipe envolvida, não só satisfeita? O cara tem de gostar do que ele faz. O cara tira leite e gosta de vaca. Acabou, mexe com bezerro, mas ele tem vontade de bater nos bezerros, que ele tinha vontade de mexer no trator. Mas não tem vaga lá, eu estou mexendo com bezerro. Esse nível de atitude de quem não gosta do que faz é muito pior. Porque a identidade já não é de gostar do que faz. E o terceiro nível mais alto é o comprometimento. Sabe quando que uma empresa gera comprometimento no funcionário? Quando ele se identifica com a cultura da empresa onde ele trabalha. Ele vê as coisas acontecendo e lá no coração dele ele fala assim, concordo demais com isso aqui, gosto demais disso aqui. Vê você resolvendo um problema comercial de venda de um gado e contando para um cliente que a vaca tem 3 peitos mesmo e que essa aqui não insemina, só boi. Funcionário vê isso e fala assim, esse é um homem de valor, essa é uma mulher de valor. É por isso que eu gosto de trabalhar num lugar desse. Então, se você quiser uma equipe comprometida, top, cuide da cultura do seu negócio, filho, porque é lá que eles estão olhando todo dia e falando assim, não concordo com isso, não gosto disso, se fosse meu não fazia nem isso nem aquilo, não pode ser desse jeito. Quando não há concordância com a cultura, não há comprometimento. Um detalhe importante, um ditado popular antigo, a empresa tem a cara do... Então a cultura tem a cara do dono. Olha o papel que você tem, que eu tenho no meu negócio. Eu determino as prioridades. Eu que falo o que é ou não é para fazer. E o que eu quero. Cuida dessa varreção aí, isso é frescura e vai tratar daquelas vacas lá. Ou vamos tratar das vacas, mas vamos cuidar dessa limpeza, que limpeza não é frescura. Eu estou dando um recado sobre a cultura do meu negócio. Então, com todo o bom senso do mundo, normalmente a sua empresa tem a sua cara. Então, olhar para a sua empresa e ver você. Olha a importância do seu relacionamento de definição de prioridades que estão sendo percebidas pelas pessoas do seu negócio, que determinam mais de 50% da atitude deles. Entender de vaca, filho, é bom demais da conta. Entender de esterco, de cerca elétrica, é bom demais da conta. Mas saber do peso da nossa atitude perante a minha equipe, por isso que eu estou sendo observado o tempo todo, como aquele videozinho mostrou, está definindo muito da atitude das pessoas que trabalham conosco. E aí, entra naquilo que eu comentei das ações em andamento. Olha que interessante. Esse autor, William Glasser, para vocês que estão longe aí, eu vou ler para vocês. Se você lê aprendizado 10%, nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando escutamos, 30% quando vemos, 50% quando vemos e escutamos, 70% quando nós começamos a conversar, debater, reproduzir, classificar, organizar, trocar ideias com as equipes da gente. 80% quando eu pratico aquele conhecimento. E 95% quando eu tento ensinar alguém. Dica de ouro.
planeje para 2024 um esquema em que vocês melhorarão a atitude das suas equipes com capacitação e treinamento, aqui na prática, operacional, comportamento, capacitação, treinamento e orientação técnica, e na parte emocional, um relacionamento. Então comece a cuidar disso e coloque a sua equipe para falar um pouco mais. Eu sei que tem gente sistemática, entra mudo, sai calado, reservado, pouca prosa. Eu sei disso. Mas nós podemos estimular essas pessoas a começar a conversar mais sobre as coisas. E não eu mando, você obedece. Se você quer que essas pessoas de fato mudem de atitude, lembre disso aqui. Wander, com toda licença, essa palestra eu vou deixar ela salva com o Wander. Pode passar para Deus e o mundo. É um prazer. Tá? Vai estar em PDF lá, você manda para o povo. Aqui uma coisa importante. Como é que a gente treina um novo funcionário? Então a primeira coisa é eu quero treinar a pessoa no primeiro dia de serviço. Como é que você começa a preparar alguém para fazer um serviço? Vamos chamar isso de delegar a alguém alguma coisa. Repitam para mim. Primeiro eu faço e o outro observa. Repitam. Eu vou falar. O que é o primeiro? Vocês vão falar. Eu faço, outro observa. Qual que é o primeiro passo? Eu faço, outro observa. Então, segundo passo, nós vamos fazer juntos. Qual é o primeiro? Eu faço, outro observa. Segundo. Terceiro, o outro faz, eu que observo. Qual que é a primeira? Eu faço, outro observa. Segundo. Terceira. Quanto tempo dura essas três fases? São 4, mas quanto tempo dura essas três fases? 10 dias, 1 dia, depende do serviço. Meu amigo, o serviço que eu vou te ensinar que você vai assumir daqui para frente é pegar esse controlinho aqui e colocar em cima da caixa de som. Vou gastar 2 dias para fazer isso, gente? Tá doido? É 2 minutos. Mas tem serviço de fazenda que você deveria investir 1, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira fazendo essas 3 etapinhas. Primeiro dia, preocupa em fazer nada não, filho. Eu quero que você preste atenção nos erros aqui, nas coisas que não pode errar, os problemas aqui mais comuns. Então, primeiro passo, eu faço, o outro observa. Segundo, não escutei nada. Terceiro, é nessa hora, e aí vocês vão lembrar, na segunda fase, que nós vamos fazer junto, e aqui o outro faz e observa, é a hora que você deve corrigir os erros. Nessas 2 fases ali, é a hora que você vai acostumar o funcionário a corrigir o erro dele sem ofender ele. Conversar sobre isso com ele. Fulano, você vai passar por 4 fases, eu faço, você observa, por isso que eu estou pedindo a vocês para guardar isso. Depois nós vamos fazer junto. Quando eu digo eu que vou treinar ele, né, gente? Quem for treinar, né? Às vezes nem eu sei, às vezes é um outro vaqueiro, um outro funcionário, um técnico. Mas quem for treinar tem de conversar isso com essas pessoas. E a 4ª fase? O outro vai tocar o serviço dali para frente, ele vai continuar fazendo, e alguém vai ter de monitorar, acompanhar o serviço. É nessa hora que algumas fazendas de sucessão familiar, os filhos chegam para mim e falam, não, meu pai é difícil demais, meu avô, sei lá. Por quê, meu filho? Ah, não, senhor, o povo lá não confia na gente, não. Acho que eles acham que a gente não sabe nada. Mas por que você está falando isso? Não, ele entrega, mas todo dia ele vai lá ver. Toda semana, na hora que vê, ele chega lá. Eu falei, lá vem ver o que nós estamos fazendo. Eu falei, ele está gerindo o seu negócio, meu filho. Larga de ser imaturo, senhor. O monitoramento é parte da delegação. Quem delarga na mão dos outros, vai ter de voltar sentindo dor, passando raiva. Quem delega, cuida. Vê o erro pequenininho e fala, peraí, isso aqui é um erro, não pode não, chega para cá. Aqui, ó, pronto. De jeito. Aí fez errado, não, senhor, está errado de novo, pode voltar para cá. Lembrar que tem de fazer um ambiente psicologicamente seguro e não dar uma paulada. Ô, larga de ser burro, rapaz.
Falei isso aí, rapaz. Tem gente que faz assim. As mentes dos outros, fecham na hora. Qual que é a primeira fase? Me conta uma coisa. Vocês querem que as equipes de vocês reajam quando você mexer com eles? Para o bem? Sim ou não? Sim. Então reajam aqui. Eu quero também. Qual que é a primeira fase? Segunda. Terceira. Quarta. Aqui, eu queria que você acordasse hoje, 3 horas da manhã, para ir no banheiro e falar, não, como é que são as 4 fases mesmo? Quero que você lembre disso. Cuida disso. Gasta tempo com isso. Você vai ver o que pode acontecer com a atitude da sua turma. A gente recebe funcionário novo, parente novo, e a pessoa aprende no susto, no arranco, catando cavaco, trupicando. Piora demais a atitude, que aí vem medo, vem insegurança, vem o medo de escutar um comentário ruim, medo da sua cara fechada. Não quero isso. Cuida dessas 4 fases. Tem funcionário na nossa equipe que gasta 45 dias para que isso tudo aqui ficar mais ou menos bom. Funcionário de fazenda de leite, segundo dia o cabo já está tomando conta de um serviço meio que sozinho e vai... Não, senhor, o trem aqui é muito apertado. Não dá tempo de fazer desse jeito, não. Eu falei, talvez não está dando tempo de fazer desse jeito, porque você não fez desse jeito com os outros. Como é que você deu conta de vir aqui hoje assistir essa palestra? Não vem me falar que você não tem tempo, não. Você se organizou para vir aqui hoje. Eu estou te pedindo, invista a primeira semana de vida de um recém-novo funcionário da sua equipe, invista uma semana um pouco diferente, muda seu ritmo naquela semana. Essa abordagem de bastidores que a gente fala é exatamente começar a conversar com as equipes sobre tudo isso. Eu virar para uma pessoa que está começando a trabalhar comigo e falar assim, ó, eu sei que quem está começando igual a você, tem hora que vai ficar inseguro e vai ficar com medo de errar. E se você errar, com medo da gente achar ruim. É ou não é? Ele vai falar assim, é. Eu queria que você não tivesse isso aqui não. É uma verdade, uma transparência responsável, didática. Importante demais da conta. Para criar um ambiente psicologicamente seguro. Nós estamos falando de comunicação entre cérebros. Coisa fina. Isso aqui é um treinamento de um funcionário que precisava aprender como é que ele ia ler um relatório. E aí, nós estávamos mudando o jeito até de escrever. Olha lá para você ver. Adubação orgânica, que era uma linguagem meio sofisticada demais, virou julgar esterco. Nós começamos a mexer no palavreado, que fosse simples, coloquial, bem de fazenda mesmo, tão importante. Estou dando uma dica muito simples. Nós começamos a mexer na linguagem que nós conversamos entre técnicos e operacional, para evitar complicar neurologicamente, o ambiente não fica psicologicamente tão seguro. O cérebro fica com medo, não estou entendendo isso aqui, insegurança. Uma coisa que eu quis colocar importante, né? A questão da tecnologia. Hoje, você vai nas fazendas e muitos funcionários, às vezes até familiares, estão mais preocupados se tem internet, banda larga, Wi-Fi, do que se a casa que eu vou morar é boa, né? Mas ao mesmo tempo, eu queria te explicar que mesmo com todos os problemas que isso tem gerado, tem necessidades humanas muito reais sendo atendidas nessa hora. Por isso que as pessoas ficam meio que viciadas nisso. Mas hoje é uma questão de necessidade. Nós precisamos ter, dentro do possível, acesso ao Wi-Fi. É apenas um exemplo de tecnologia, né? Uma coisa tão simples assim, né? Para o celular pegar. E ao mesmo tempo, nesse mesmo
momento nós vamos poder assistir vídeos do YouTube, não vídeos de bagunça, vídeos que nós podemos escolher para capacitar e treinar pessoas, né? Estou dando exemplo só. Aqui eu coloquei uma coisa fundamental, já que nós estamos pensando em necessidades humanas. Um esquema de folga. Nós não queremos mordomia, vida fácil, não é isso, como se fosse uma coisa meio boba. Não, nós queremos um descanso adequado. Como nós temos hoje uma legislação, a gente tem de se submeter a essa legislação, então a gente precisa montar um esquema de folga. Sinceramente, muitos fazendeiros não têm nem noção do tanto que o maior concorrente seu com o meio urbano são as folgas. Vai tocando a fazenda num ritmo. Wanda, aquela hora a gente conversando, né? Quantas vezes que o fazendeiro de final de semana, o domingo, que seria teoricamente um dia para tirar uma folga ou outra, porque dependendo da fazenda ser de leite, as folgas não podem ser sempre no mesmo dia, né? Porque a fazenda não para. Então não tem como fechar a fazenda para todo mundo tirar folga no domingo. Tem de administrar um esquema de folgas, inteligente, sustentável, que não fique inviável para o negócio, mas que vira um diferencial da sua fazenda. Organizar um esquema de folgas inteligente passa, infelizmente, tão óbvio, mas passa a ser um diferencial. Organize isso, senhor. Tem como fazer um sistema inteligente para isso. Um calendário de férias. Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando assim, lá na minha região é o contrário. O povo não quer tirar férias. Eu quero dar férias, o povo quer vender as férias. Sei, elas acostumaram a vender férias porque é mais cômodo para quem compra e muito mais legal e gostoso dinheirinho no bolso para quem vende. Só que ao longo do caminho, o cansaço vem, a impaciência vem junto, o desgaste emocional vem junto e mais da metade da atitude tem a ver com isso. Caboclo nervoso batendo em vaca. Acontece por aqui? Sim ou não? Não é? Então, olha para você ver, nós estamos dando umas voltas assim, aparentemente fora, totalmente dentro. Eu preciso ter um sistema de folgas e de férias. Se a cultura da sua região, do seu negócio, funcionários antigos, é de não tirar férias, eu não estou te falando que você vai fazer isso de uma hora para outra e os caras vão ficar contrariados, às vezes está contando com o dinheiro das férias. Já fez até uma compra lá, tem que pagar com o dia do dinheiro das férias. Nós não queremos passar aperto em ninguém. Mas a gente quer falar assim, em 2025, nós vamos começar a caminhar para lá todo mundo tem um esquema de férias inteligente. Esse ano, quem já tiver combinado e tal, a gente ainda sustenta. Estou dando um exemplo, né? Uma coisa importante, você é uma pessoa chave dentro do seu negócio. Por isso que o desenvolvimento de vocês está lá no meu propósito de vida. Eu passei a descobrir ao longo do caminho que o meu maior objetivo na vida é ajudar outras pessoas a fazer o que eu estou tentando aprender. Liderar gente, conduzir gente, conviver com gente. Quantos funcionários de fazenda, e com toda licença, quantos produtores e produtoras não aguentam tirar suas próprias férias porque esqueceram como é que é relacionamento em casa. Não conseguem nem conversar entre família. Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula numa cidade bem longe daqui, indo para o Rio de Janeiro, lá nas beiradas, e o indivíduo virou para mim e falou assim, encheu o olho de água assim numa quinta-feira, 4 horas da tarde, falou assim, ô Marcelo, eu descobri que eu sou um cavalo. Aí todo mundo começou a rir, né? Brincou com ele. Que isso, rapaz? Manga larga machador? Ele falou, não, eu sou um trotão daqueles bravos, duro. Com os outros da rua eu sou uma beleza. Mas lá em casa é só no coice. E a gente fica pensando, quantas vezes que a gente vê isso mesmo? Socialmente, a gente hiper bem, aquela amabilidade, mas lá na intimidade com os de casa, puf, é na casca dura. Então a gente está pensando em algo que seja desenvolver a nós primeiro, numa boa,
do que ficar passando e pondo a culpa nos outros. Através de nós, um monte de gente melhorará. Tomei a liberdade de colocar que a gente precisa aprender sobre gestão de talentos. A gente precisa pegar um assunto desse aqui de hoje e aprofundar nele. A gente precisa entender que tem muita ciência estudada sobre isso. Fazer reuniões. Quem de vocês já faz algum tipo de reunião interna com a sua equipe? Levanta a mão. Qual a frequência? Uma vez por mês? Uma vez por semana? De acordo com a necessidade? Quem age conforme a necessidade está corrigindo coisas. Quem age antes da necessidade está prevenindo coisas. Então eu prefiro nós pensarmos que uma vez ou outra vai ser necessário por um problema qualquer, top demais, é claro. Mas eu não posso amarrar minha metodologia só nisso, porque eu vou resolver problema. O leite já derramou, eu vou lá resolver um leite derramado. Eu vou apagar um incêndio, eu vou chamar uma pessoa, vou ter de corrigir um erro grave, sei lá. Então, sugestão prática. Organize um esquema de reuniões dentro do seu negócio. Como assim? O meu não é indústria, não eu sou. Eu falei, não, meu filho, pode ser você e o Zé. Você fazer uma reunião sozinho, você e você, é meio doido, né? Não faz não, mas pensa. Mas uma reunião pode ser de 2. Nós vamos sentar e falar, Zé, vamos lá, como é que está o esquema das bezerras lá, Zé? Ah, Marcelo, mas eu e o Zé já conversam o dia inteiro. Para lá, para cá. Eu falei, não, vocês conversam o dia inteiro, isso não é uma reunião. A reunião não é uma frescura qualquer complicada. É um horário que nós vamos sair da correria e vamos sentar. E vamos alinhar os ponteiros e descobrir os pontos que estão precisando de mexer. E aí com calma a gente vai andando. Pessoal, esse vídeo aqui está mostrando um dos donos, que é esse de boné cinza, saindo de uma reunião, trocando ideia com a equipe aqui de operações, de camas, de alimentação, e trocando ideia sobre pequenos detalhes que merecem ser melhorados. Olha que prosa boa, viemos para o próprio local, mostrando o detalhe que está chamando a atenção deles, eles que trouxeram o problema, nós estamos tentando ajudar a criar uma solução. É uma água aqui que está vazando aqui, e está molhando um prato aqui, molhando uma pista. Simples assim, né? Gestão de pessoas passa por aqui. Tá claro? Isso aí é uma reunião, meu amigo. Reunião não é um negócio numa mesa toda bonitona, ar-condicionado, não, filho. É debaixo de um pé de manga. Chamar a turma, falei, vem cá, vamos conversar disso aqui. Oi, tá vazando água lá. Fulano, olha lá que tem uma água vazando lá, eu já te falei. Falei, não, filho, vem cá, vamos olhar como é que tá, o que está acontecendo essa semana. Nós vamos começar a ter reuniões, conversas um pouco mais disciplinadinhas, sem complicação, só uma questão de seriedade e foco. Dá para fazer ou não? Uma reuniãozinha? Dá ou não? Quem concorda e está pensando em fazer uma reuniãozinha lá, começar a mexer nessa conversa organizada, levanta a mão. Quem está dormindo, levanta a mão. Eu espero que todos vocês falem, puxa, eu quero começar a organizar um esqueminha de reunião dentro do meu negócio. Eu preciso formar gente. Eu preciso, isso aqui, carinhosamente, é o nome de um projeto que começou em 2014, durante a pandemia. Infelizmente, esse projeto parou. E nós estamos tentando reanimá-lo, voltar, que é uma parceria nossa com escolas agrícolas para formar nos alunos as competências que as escolas não formam. Comunicação, relacionamento, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, e não aprender só sobre vaca, sobre manejo. Aprender a ser gente melhor, aprender a ser mais socialmente responsável. Aprender a medir as consequências das minhas falas. Aprender que o meu tupete não pode ser grande demais, que eu vou gerar mais perda do que ganho. Esse projeto está renascendo agora. Se Deus quiser, o primeiro grupo nosso foi em Machado,
relativamente sul de Minas aqui, né? Qual a distância daqui em Machado? 250 quilômetros. É lá que a gente está com esse embrião nascendo lá de novo. Quem tiver interesse, depois a gente pode sentar e pensar e ajudar. Muito bem. Isso aqui, ó, somos nós lá nessa escola. Eu estou sentado aqui, professor, aluno, 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 professor. Aluno, aluno, professor de máquinas, mecanização agrícola. Aluno, 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 professor, professor, professor. Nós começamos a ter um trabalho de formar os professores e formar os próprios alunos nessas competências que nós estamos conversando aqui. Aí a gente dava aula para eles, todo mundo junto na mesma sala, professores e alunos. Pensa no projeto top demais, bonito demais, gostoso. Isso aqui é um depoimento, né, de um aluno. Prazer, Muriel. Tenho 20 anos de idade e sou aluno do projeto Teste Talento do Cabral e vou falar um pouco mais da minha experiência com o projeto em si. Eu entrei no projeto em 2017 e foi quando eu conheci o Cabral, que estou aqui hoje, conhece muito a ele. Vocês estão ouvindo? Quando eu conheci, eu estava no momento de doença. Entrei no Instituto de Machado em 2016, foi quando me interromperam o leite. Eu sou o curso em si. Aí foi em 2016, no problema pessoal, eu tinha que afastar da escola. Aí eu estava bem disposto a não continuar no curso. Foi quando iniciei em 2017, entrei nessas aulas e o projeto Teste Talento começou a encaminhar na instituição. Ou seja, ali demoraria mais um pouquinho só, mas a única coisa que ele vai falar é que ele ficou muito feliz e estava gostando do projeto e tal. Então é isso, né? Eu estou lembrando a vocês que já que está tão difícil, nós precisamos começar cedo. Já viu aquela expressão, quem chega primeiro bebe água limpa? Fala isso aqui também? Então nós vamos ter de andar mais cedo. Sugestão prática para vocês que são lideranças formais de instituições aqui, Wander e companhia, nós precisamos pensar como nos aproximarmos das escolas e como fazer um projeto desse, atrair esses jovens o mais cedo possível, antes que outras forças o atraiam, que a competição é grande, né? Isso aqui é um projeto dentro de uma escola onde não são funcionários da fazenda, embora tenha duas meninas aqui que são, mas nós fomos numa comunidade rural, tipo um lugarejo, um distritozinho, uma comunidade lá de 500 pessoas, 200 pessoas, depende, e buscamos a diretora da escola, pedimos para convidar os alunos que tinham interesse de conversar sobre crescimento profissional. Sabe o que esse dia uma menina virou para mim e falou? Uma dessas meninas tão novinhas aqui, uma menina de 15 anos de idade. A menina simplesmente virou para mim e falou assim, eu falei, quais são os projetos de vocês? Vocês têm planos para a vida de vocês? Aí uma menina virou e falou assim, eu tenho. Eu falei, o que é? Ela falou, eu quero fazer uma faculdade de educação física, quero mudar para São Paulo, quero fazer um curso de jornalismo e quero me tornar comentarista esportivo de uma grande cadeia de televisão. Já pensou? Nós temos diamantes esparramados pelo mundo. Nós temos de achar esse povo. Diga. Faça favor. Ele não quer que eu saia muito do raio do foco aqui. Tá bom? Por isso que eu não fui até a senhora. Na sua experiência e considerando as alterações das escolas estaduais, principalmente passando de período, como era no passado, de período integral, e essa relação entre a escola rural e a escola urbana, como que você vê essa interação? Por exemplo, o exemplo que você deu da menina me parece uma vida urbana, um sonho de vida urbana numa escola rural. Como que você sente essa experiência? Então, a questão é bem profunda, né? Eu sei que a senhora tem razão em falar assim, puxa, o sonho dela é urbano. Essa é a questão, né? Por que será? Quem está vendendo essas mensagens para ela na televisão, no WhatsApp, no mundo, que nós não estamos sabendo vender? E pior, por que nós não estamos em casa gerando os comentários que geram esse sonho?
O que eu conheço de produtor rural que reclama do negócio dele a vida inteira perto da família, no almoço e na janta, é gente demais. Essa menina vai querer mudar para a cidade mesmo. Nada de errado, né? Porque ela vai ter a sua aptidão lá e tal. Mas eu queria que também acontecesse, como lá aconteceu, é bom a senhora também saber, que alguns falam assim, eu ainda quero ser um bom veterinário. Ó, eu vou ajudar meu pai numa cultura de café, que lá nessa região tem. Então, assim, a questão é, cada um de vocês, na sua realidade de município, pensar em como você ser o grande autor dessa história. Se aproximar, procurar saber como é que é, o que é possível. Nós podemos conversar com os alunos, chama um técnico, o meu telefone celular vai ficar disponível para vocês hoje. Vai ser um prazer, se alguém precisar de ajuda, me procurar, a gente conversa, tá bom? A questão das moradias. Moradia não precisa ter luxo, mas precisa ter condições boas. De preferência, conforto. Luxo não, mas precisa ter boa condição. Hoje nós falarmos de uma casa sem forro, na época do frio, faz diferença. Nós falarmos de uma casa com goteira em cima da cama da criança para um casal, faz muita diferença. Uma antena parabólica, que hoje, dependendo da tecnologia, vai ter de ser outras, né, dependendo do que vai acontecer, é preciso. Então, são condições mínimas, boas, necessárias, não é luxo, não é frescura. Hoje é um diferencial, né? Às vezes é o que atrai a esposa do cara. O Wi-Fi que a gente comentou, a questão de transporte. Nós precisamos cuidar muito disso. Hoje, um dificultador das pessoas do agro, às vezes, é a falta de transporte. Então, assim, focar nisso. Eu sei que não depende só de você, depende do próprio município, mas aí que entra toda essa possível articulação, né? A questão da alimentação é um ponto crítico e meio polêmico. Eu conheço fazendas que passaram, porque tem funcionários de volume grande, passaram a fornecer almoço e janta. Conheço fazendas que não querem nem sonhar em fazer isso, porque existe uma questão local, uma questão confusa lá com alguém que é da vigilância, aí evita responsabilidades, podem querer complicar o lado dele. Mas uma dica importante, eu preciso saber se a minha equipe está comendo bem. Eu me lembro de um funcionário de fazenda que comia todo dia macarrão com farinha. Macarrão com farinha. Apertado, descontrolado financeiramente. É interesse meu aproximar disso? Claro que sim. O caboclo desse não está bem cuidado. Ele não está bem cuidado, ele não vai cuidar bem de nada, né? Ele vai passar para frente a revolta dele, né? Uma política de remuneração inteligente, ou seja, eu não posso ter salários inviáveis, mas eu não posso estar fora da realidade do mercado da minha região. O meu salário tem de ser competitivo, de preferência o do mercado para melhorar um pouquinho, porque aí a turma retém um pouquinho de gente. As regularizações mais formais, trabalhar com seus funcionários registrados. Nós vamos acabar às 13h30, tá bom? Nós vamos trabalhar com funcionários registrados. Ah, o meu ainda não é registrado, cuida disso. Evita problemas futuros, direciona para poder formalizar e organizar um pouco isso, né? Evite pagar por fora. Eu sei que acontece demais mesmo, né? Então, assim, o esquema das horas, administrar a carga horária, coisas básicas e apenas uma questão de organização e inteligência. Se a gente sentar para começar a conversar disso, a gente regulariza sem gerar tanto custo, né? Adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, né, para quem tira leite à noite, na pecuária de 20 às 4 da manhã, o horário de quem trabalha de 20 da noite até às 4 da manhã gera adicional noturno, né? A gente nem sabe, muitos não sabem, mas quando você tem uma determinada função na fazenda, que é de liderança formal, e você oficialmente põe um salário base, um salário qualquer lá, e põe uma gratificação de 40%, porque dependendo, você monta a sua remuneração para não ficar caro. Incluir 40% de gratificação dentro da remuneração elimina o controle de hora extra. Então você diminui o passivo trabalhista. Só que não pode ser para qualquer pessoa, tem de ser funções que exercem papel de liderança, cargo de confiança. Procurem a legislação do sindicato que poderia orientar vocês. E a questão dos
programas de prevenção de risco de acidente, programa de controle médico de saúde ocupacional ou programa de gestão de segurança e meio ambiente no trabalho rural. Vai depender de empresas que fazem medicina do trabalho. Começar a cuidar disso. Nós estamos falando em ESG, nós estamos falando em formalizar, nós estamos falando em organizar, né? Sustentar. Procurar quem já faz isso, que bom, quem não faz, tem de cuidar. Tudo que a gente conversou passa muito pela nossa forma de observar e ver as coisas. O que eu quis hoje foi provocar em vocês um nível de sensibilização para reolharem essas coisas, né? A gente passa da fase da ignorância, depois a gente vai para o conhecimento, depois a gente vem para a competência, que é quando a gente tem as habilidades e atitudes junto com o conhecimento. Depois a gente se torna um cara bom naquela área, geralmente um expert, um cara bom naquela área, conhecedor de vaca, conhecedor de qualidade de leite, sei lá. E o problema é que nessa hora a gente pode correr o risco de perder uma coisinha fundamental, que é a humildade. E aí, voltando um slide para a gente praticamente caminhar aqui e fechar, nós precisamos caminhar para a sabedoria. Qual é a distância entre a expertise, competência top da sabedoria? 3 segundos nos leva para mais perto da sabedoria. É quando eu começo a usar a prudência e não a velocidade de raciocínio automático que eu tenho. Esse assunto merece horas e horas de aprofundamento. Estou dando um toque muito sutil, né? A gente precisa ser mais sábio. Tanto é que se a distância da sabedoria para isso aqui são 3 segundos, eu posso ter um ignorante sábio. Eu posso ter um competente sábio. Posso ter um expert sábio. A sabedoria, meu amigo, é maturidade para lidar com o que sabe. E não saber tudo. Daqui em diante, o que vocês vão fazer com isso? Esse indivíduo falou. Se você acha educar os outros caro, experimenta a ignorância. Quanto custa? Nós temos de fazer igual um monjolo, botar energia até tombar. Nós temos de botar foco até acontecer. E aí, é claro, nessa imagenzinha, importante, né? Quando você achar que lá no seu caso é diferente, me perdoe, deve ser tão diferente nada. Você vai ter de botar a sua barba de molho e falar assim, nossa, o que eu tenho de fazer? Humildade. 3 gotinhas todo dia de manhã, no café, no leite, ou na água, no suco laranja. E hoje eu tentei dar a vocês um pouco mais de consciência de algumas coisas para vocês poderem fazer suas escolhas. A disciplina, e essa frase é o nosso penúltimo slide, só falta um. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Muito obrigado. Obrigado pela paciência de brincar, de repetir comigo as coisas que eu pedi. Desejo a vocês toda a sorte do mundo. Orem por mim, pela minha família. Orarei por todos vocês. O meu Instagram está ali. Vai ser uma honra. Quem puder me seguir lá. A gente está sempre compartilhando conteúdos. Vai ser uma alegria. Wander, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado.